O continente europeu, por ser o berço do futebol, obviamente também é um grande celeiro de craques. Sendo o esporte bretão a modalidade mais aclamada pelos povos do velho mundo, é mais do que intuitivo que um dos sonhos dos jogadores nascidos por lá seja disputar e conquistar o torneio de seleções mais importante do continente. Entretanto, alguns grandes craques ainda não conseguiram levantar essa taça tão cobiçada. E neste vídeo, galera, vocês vão ver 10 grandes jogadores que nunca ganharam a Eurocopa. Fala aí, curiosos, beleza? Aqui quem está falando é o Eric Adriel e sejam bem-vindos para mais um vídeo novo do canal. Mas antes de irmos para o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações, tá bom? Para quando a gente postar vídeos novos aqui no canal, vocês não perderem, beleza? Então é isso, pessoal, bora pro vídeo! Apesar de ser indiscutivelmente o melhor jogador alemão da primeira década do novo milênio, ele perdeu um grande número de finais. Em 2002, o craque perdeu a Liga dos Campeões da Europa, a Copa do Mundo e a Bundesliga. Em 2008, ele perdeu novamente a Liga dos Campeões da Europa, a Premier League e também a Eurocopa. Maicon Ballack participou de 3 Eurocopas, a de 2000, 2004 e 2008. A Eurocopa de 2000, ele e a Alemanha não passaram da fase de grupos, ficando em quarto lugar do grupo A. Em 2004, novamente, eles não passaram da fase de grupos e ficaram em terceiro lugar do grupo D. Em 2008, eles foram para a final, mas infelizmente acabaram perdendo para a Espanha de Luiz Aragonês por 1-0 com um gol de Fernando Torres. Modric é o melhor jogador da história da seleção croata, com mais de 130 partidas disputadas e uma bola de ouro. Ele estreou pela seleção na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha, mas suas grandes atuações foram na Eurocopa de 2008, sendo descoberto pelo mundo do futebol. Por conta do bom desempenho, foi contratado pelo Tottenham e depois foi ao Real Madrid. No entanto, ele nunca conseguiu vencer um torneio continental pela Croácia. O mais próximo que a Croácia de Modric tiveram de ganhar um torneio foi na Copa do Mundo de 2018, quando foram para a final enfrentar a França, mas infelizmente acabaram perdendo por 4-2. E sem contar que a Croácia foi vice novamente na Nations League, perdendo para a Espanha nos pênaltis por 5-4. E também nessa Copa do Mundo eles quase foram para a final enfrentar a França novamente, mas acabaram perdendo na semifinal pela Argentina por 3-0. E só ficaram com o terceiro lugar da Copa do Mundo, ganhando de Marrocos na disputa pelo terceiro lugar por 2-1. Modric jogou 4 Eurocopas e, por incrível que pareça, ele e a Croácia nunca conseguiram passar das oitavas de finais. Em 2008, ficaram em primeiro do grupo, onde tinha também a Alemanha, mas perdeu nas oitavas de finais para a Turquia, nos pênaltis, por 3-1. E no tempo normal foi 1-1, mas nos pênaltis, infelizmente, a Croácia perdeu de 3-1. Em 2012, a Croácia não passou de fase, ficando em terceiro lugar do grupo C. Em 2016, ficaram novamente em primeiro lugar do grupo D, mas novamente perderam nas oitavas de finais para Portugal por 1-0. E em 2021, ficaram em segundo lugar do grupo D, mas novamente perderam nas oitavas de finais para a Espanha por 5-3. Vem o Modric, ele parte de frente, Otamendi pela frente, Modric, a rede! O maior gênio da história do futebol da Espanha, apesar de ser argentino de nascimento, naturalizou-se espanhol e disputou vários jogos pela Fúria. No entanto, por razões extracampo, não jogou a Eurocopa de 60 e nem a de 64. A primeira por problemas de documentação e a segunda por não ter sido convocado. A seleção francesa era a grande favorita para ganhar a Eurocopa de 2016, jogando em casa. Griezmann era a grande referência técnica da seleção francesa. Eles conseguiram chegar na grande final da Euro, mas foram surpreendidos pela seleção de Portugal. Todo mundo achava que esse jogo ia ser empate e acabar nos pênaltis, mas nos últimos minutos da prorrogação, Éder chuta de fora da área e consegue fazer um gol na cagada. Falou mal do César Coelho, aí Éder partiu. Portugal começa a ver o segundo tempo, bateu, dando assim o título da Euro para Portugal, sendo esse o primeiro título na história da seleção portuguesa. E o Griezmann também foi o artilheiro dessa Euro, com 6 gols. Johan Cruyff, pelo Ajax e pelo Barcelona, ganhou absolutamente tudo. No entanto, seu grande objetivo era vencer alguma coisa pela sua seleção. Além de ter ficado no quase nas Copas do Mundo de 74 e 78, também bateu na trave em relação à conquista do título europeu. Pela Holanda, a conhecida Laranja Mecânica chegou à semifinal da Euro de 1976, mas perdeu para a Tchecoslováquia por 3-1.
A seleção húngara foi uma das grandes potências do futebol nos anos 50, liderada por jogadores como Puskás, Kocsis e Kizibó. Sei lá como é que falei esses diabos desses nomes. Não sei, só sei que foi assim. Chegou a disputar a final da Copa do Mundo de 54, quando perdeu para a Alemanha. Puskás é justamente um daqueles gênios do futebol que ao longo de sua carreira nunca conseguiu vencer o campeonato continental com seu país. No final, ele acabaria se naturalizando espanhol, mas não estava no time na edição em que a Espanha venceu, na Euro de 1964. E você tá ligado naquele prêmio chamado Prêmio Puskás, dado ao melhor gol da temporada? Então, o Prêmio Puskás é chamado assim em homenagem a ele. Considerado um dos maiores e melhores jogadores de futebol da história do planeta Terra e também da história da seleção inglesa, Bob Charlton é um daqueles jogadores que deveriam ter conquistado uma Euro. Bob Charlton quase conseguiu ganhar a Euro de 68, mas ficou só com o terceiro lugar. E essa também foi a sua única Euro que ele disputou. A sua conquista mais importante, tanto na carreira como na seleção inglesa, foi a Copa do Mundo de 1966. Os dois grandes troféus que Buffon nunca ganhou são de torneios continentais, por clube e por seleção. Por exemplo, na sua carreira, ele nunca conseguiu ganhar uma Champions League e uma Eurocopa. Buffon disputou 4 Euros. Dentre essas 4, a Itália de Buffon quase conseguiu ganhar a Euro de 2012, só ficou no quase, porque perderam para a Espanha por 4-0, com gols de Davi Silva, Dois craques, sem dúvida nenhuma. A enfiada de bola, Fábregas, olha o gol! Jordi Alba, Vem com espaço, a bola enfiada na frente, olha o gol! Fernando Torres, Já tem Brasil, já tem Uruguai, já tem Espanha, já tem Itália. Faltando um time africano. E chegou Fernando Torres! e Juan Mata. E lá vem Fernando Torres de novo. 4-0 é abuso. Gol! É, né? Mas também olha a seleção, olha o time, meu amigo. Aquela Espanha não era qualquer Espanha, não era qualquer seleção, era a melhor seleção do mundo. Pra você ter uma ideia de como a Espanha era muito forte, a Espanha ganhou a Euro de 2008 e também ganhou a Copa do Mundo de 2010. E em 2012 chegava em mais uma final, a terceira final em 4 anos. É, né? Então já dá pra ver que não era uma seleção tão fraca assim. E a gente só viu no ano seguinte, em 2013, na Copa das Confederações, se a Espanha era forte ou não. A Espanha foi pra final para enfrentar o Brasil, mas os espanhóis acabaram perdendo por 3-0, com Fred e Neymar acabando com os espanhóis. Foram 2 gols de Fred e 1 gol de Neymar. Ainda Fred caindo. Posição legal. Bateu pro gol. Bola, Fred bateu pro gol. É, e um ano depois a gente provou que era mais fraca do que a Espanha. Virou passeio. Voltando para o Buffon, porque eu já falei demais sobre a Espanha. O Buffon não ganhou a Euro de 2012, mas pelo menos ganhou a Copa do Mundo de 2006. Antes de Cristiano Ronaldo, o grande craque português era Eusébio, um atacante excepcional que nos anos 60 levou o Benfica a ser uma das equipes mais poderosas do planeta, com direito à conquista de 2 Champions League. Ele também levou a seleção portuguesa ao 3º lugar na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra. Entretanto, na Eurocopa, Eusébio e a seleção portuguesa não teve a mesma sorte, porque nunca conseguiram se classificar. Infelizmente, no dia 4 de junho, Zlatan Ibrahimovic anuncia sua aposentadoria do futebol. E Ibrahimovic, o veterano atacante sueco, é um dos grandes jogadores que não conseguiram ganhar nada pela própria seleção. Ibrahimovic participou de 4 Eurocopas, a de 2004, 2008, 2012 e 2016. Na Euro de 2004, a Suécia ficou em primeiro lugar do grupo C, conseguindo passar para as oitavas de finais, mas acabaram perdendo para a Holanda nos pênaltis por 5-4 e no tempo normal foi 0-0. E pra quem não sabe, a Euro daquela época não existia ainda as oitavas de finais. Depois dos 3 jogos da fase de grupos, começava o mata-mata nas quartas de finais. Em 2008, o Ibrahimovic não teve muita sorte, porque a Suécia ficou no 3º lugar do grupo D. Em 2012, foi mais uma frustração na carreira de Ibrahimovic, porque a Suécia ficou em 4º lugar do grupo D. E em 2016, novamente, a Suécia ficou em 4º lugar do grupo E. E outra coisa, foi nessa Euro de 2016 que começaram as oitavas de finais do mata-mata. O seu primeiro grande torneio a nível internacional foi a Euro de 2004, onde ajudou a eliminar a poderosa Itália. Após boas atuações naquela edição de Euro, foi contratado pela Juventus. Ja, det är inte helt otänkbart för nu är Joe Hart ute och det blir mål! Det blir mål!
Então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho das notificações, tá bom? Para quando a gente postar vídeos novos aqui no canal, vocês não perderem, beleza? E também comenta aqui embaixo sugestões de outros vídeos, beleza? Tem mais de vídeos sobre o futebol, tá bom? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis e tchau!